Por que Deus ele se calou quando você mais precisou dele? Talvez você tenha orado, você tenha buscado e a única coisa que você escutou de Deus foi o silêncio. O que será e por que que Deus não te respondeu? Será que ele não te respondeu mesmo? Quando Deus ele fica em silêncio na nossa vida, por mais que seja clichê eu falar isso aqui, significa que ele está trabalhando no silêncio. Eu estava meditando em 1 Reis, no capítulo 6, no verso 7 hoje, e Deus falou comigo grandemente. E ele tocou no meu coração. Vai lá e grava e fala disso. Olha esse versículo. Esse versículo é tão poderoso que eu tenho certeza que ele vai falar com você. Ó. 1 Reis, capítulo 6, no verso 7. Olha o que fala. Olha como Salomão construiu o templo dele. O templo de Salomão. O Salomão, para quem não sabe, foi o homem mais sábio que passou na terra. Deus derramou sabedoria em Salomão por conta da humildade dele, também na vontade dele de ter a sabedoria. Ó, 1 Reis 6:7, ó, e edificava-se a casa com pedras preparadas, como as traziam, se edificava, de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. O que significa? Salomão ele era tão sábio que ele sabia, para o ser humano pensar, para o ser humano fazer com excelência, ele precisa de silêncio. Para ele começar ali na obra, os construtores, Salomão ele foi tão sábio que quando os construtores construíam o templo de Salomão, não se ouvia barulho de nada. Sabe quando você vê uma construção, você ouve um barulho, sabe, insuportável, às vezes de martelo batendo, é, cortando o piso. E, e na Bíblia diz que quando construíram o templo de Salomão, não se ouviu barulho nenhum. O que isso significa? Significa que quando a gente tem um silêncio na nossa vida, seja espiritual, talvez você tenha orado para Deus, tenha pedido e você escutou um silêncio. Mas sabe o que nesse versículo aqui está falando com a gente, comigo e com você que está vendo esse vídeo? Que quando Deus ele está trabalhando de verdade na sua vida é quando ele fica em silêncio. Se você orou do fundo do coração, se você derramou lágrimas e parece que Deus estava tão distante de você, você pode ter certeza, Deus está trabalhando na sua vida, porque isso aqui não sou eu que está falando, isso aqui está na Bíblia. E a Bíblia ela não falha, uma coisa que não falha é a palavra. Então não tem como Deus não ter escutado sua oração. Se ele ficou em silêncio, você pode ficar tranquilo, tranquila, que ele está trabalhando na sua vida. Quando os construtores estavam ali construindo o templo de Salomão, não se ouvia barulho nenhum. Por que que não se ouvia barulho? Porque quando tudo está em silêncio, quando ninguém está vendo, é ali que começa o trabalho de verdade. É ali que começa o trabalho com excelência. Porque Deus, talvez ele esteja trabalhando algo em você que você ainda não enxerga. Talvez seja o seu emocional, talvez seja a sua vida espiritual, a sua vida financeira. Deus está trabalhando algo dentro de você, mesmo que você não esteja percebendo. Talvez esse ainda não é o tempo, talvez não é a hora, eu não sei o que você pediu, eu não sei o que você orou, mas Deus ele sabe exatamente o que você pediu, ele sabe as lágrimas que você derramou, ele sabe, ele ouviu o seu clamor. Só que quando Deus ele fica em silêncio, significa que ele está trabalhando em algo que você ainda não enxerga. Talvez ele esteja ainda trabalhando nas pessoas que andam do seu lado. Talvez ele esteja trabalhando na vida do seu esposo, na vida da sua esposa. Talvez ele esteja trabalhando dentro de você. Mas assim como os construtores construíram o templo de Salomão no silêncio, assim Deus ele está fazendo com você. Deus não precisa fazer barulho para trabalhar. Deus não precisa te mostrar o que ele está fazendo. Ele não precisa te dar justificativa porque ele trabalha no silêncio. Ele trabalha quando você acha que ele te abandonou. Ele trabalha quando você ora e parece que ele não te respondeu. Mas assim, quando ele ouviu a sua oração, ele já estava começando a fazer. Ele já estava fazendo faz tempo. Talvez o que você tenha pedido, Deus já tenha preparado. Só que ele precisa preparar algo dentro de você para você receber o que Deus preparou. Isso é muito forte. Quando Deus está em silêncio na sua vida, pode ficar tranquilo e tranquila, porque ele tem algo grande para você. Quando ele fica em silêncio, você pode ter certeza, é porque ele está trabalhando em algo muito grande na sua vida.
Ele está trabalhando talvez dentro de você. O que ele te pede hoje é paciência, porque a pressa ela é inimiga da perfeição. Quando a gente quer pressa em alguma coisa, seja dinheiro, o dinheiro é a raiz de todos os males. A pressa leva à pobreza. Então, todas as vezes que você tem pressa para fazer alguma coisa, sempre vai sair com mais defeitos possíveis. A gente é pecador, mas quando a gente quer pressa em alguma coisa, normalmente isso não dá certo, porque isso está na Bíblia também, se não sou eu que estou falando. Então é uma verdade que você precisa levar para sua vida, você precisa ter paciência. Quando Deus ele fala algo para você, quando Deus está trabalhando em silêncio na sua vida, você precisa ter paciência. Salomão ele teve paciência. Quando ele foi construir aquele templo e não se ouvia barulho nenhum, ele teve paciência. Ele esperou o tempo certo. Ele esperou terminar aquela obra. E quando terminou, é, aquelas pessoas ali que estavam do lado de Salomão, uns gostaram muito, aqueles ali que estavam na obra com Salomão, contemplaram o templo, talvez tenham gostado, mas sempre vai ter aquelas pessoas que não vão gostar quando a obra estiver terminada. O que isso significa para a sua vida? Quando Deus ele faz a obra por completo, tem pessoas que não gostam quando a obra está terminada. Tem pessoas que não gostam quando você está bem, quando Deus começou a agir na sua vida, quando Deus fez, quando você esperou em silêncio, quando Deus trabalhou na sua vida, quando ele termina a obra, tem pessoas que não gostam. Tem pessoas que não querem te, as pessoas querem te verem bem, mas nunca melhor do que ela. Por isso que isso é tão poderoso. A gente, quando Deus trabalha em silêncio na nossa vida, as coisas dão muito certo. Mas quando Deus trabalha em silêncio e a gente fica em silêncio, é melhor ainda. Quando a gente sabe esperar o tempo de Deus e fecha a boca, quando Deus passa algo pra gente, quando Deus revela algo que vai fazer na nossa vida, quando Ele trabalha em silêncio e a gente também trabalha em silêncio. Olha que poderoso, imagina se os construtores trabalhassem em silêncio ali e Salomão não parasse de abrir a boca, não parasse de contar ali pro vizinho, não parasse de contar para os amigos, talvez a obra não teria dado certo. Por quê? Salomão fez em silêncio para quê? Porque Salomão queria o silêncio. Porque quando ninguém está vendo, é muito melhor. Quando ninguém está vendo o que você está fazendo e só vê quando a obra está terminada, tudo tem mais chance de dar certo. Por isso que não só basta Deus fazer em silêncio na sua vida, mas você também precisa trabalhar em silêncio. Quando os dois se unem, quando Deus trabalha em silêncio e você trabalha em silêncio, acabou, nada pode te parar. Então o que Deus pede de você hoje é paciência, trabalhe em silêncio, feche a tua boca. Feche a sua boca, ninguém precisa saber dos seus planos, somente Deus. Se isso falou com você do fundo do coração, deixa o like, deixa um botão de gostei aqui embaixo, deixa um comentário, se inscreve no canal, habilita o sininho que Deus pode me usar mais e mais e mais vezes. E a notificação, às vezes você está precisando de uma palavra, a notificação do meu vídeo chega no seu celular e Deus fala com você. Então Deus ele te pede hoje silêncio, para Ele também trabalhar em silêncio. Ele te pede hoje para você ter paciência, porque Ele está trabalhando na sua vida.